Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no Destilando Livros. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante do livro Por que as Nações Fracassam. O foco é um caso que, olha, desafia muitas das nossas expectativas. A Austrália. Uhum. É uma trajetória surpreendente, né? Como que um lugar que começou como uma prisão gigante a céu aberto para onde a Inglaterra mandava condenados, acabou indo tão rápido para um caminho de instituições inclusivas e de prosperidade. Como isso aconteceu? Exatamente. A história da Austrália é um estudo de caso muito forte porque ela meio que vira de cabeça para baixo a lógica que a gente vê em tantas outras colônias. A intenção inicial da Inglaterra, quando eles fundaram Nova Gales do Sul lá em 1788, não era tão diferente do que a gente viu em Jamestown, na Virgínia, que a gente já comentou aqui. Ah, sim. O plano era basicamente extrativista. Quer dizer, usar a colônia para se livrar de gente indesejada e, se possível, tirar algum valor dali. Só que as condições que eles encontraram na Austrália, simplesmente frustraram esse plano inicial de exploração forçada. Certo, vamos desempacotar isso aí. Essa frustração do plano extrativista. O livro diz que isso foi chave. O que tinha de tão diferente lá na Austrália que impediu aquele modelo clássico de exploração colonial? Tipo o que os espanhóis fizeram com tanto sucesso extrativista, sei lá, no Peru, no México. Basicamente, dois elementos cruciais que sustentaram a exploração gigante na América Latina não existiam na Austrália. Primeiro, a população aborígene local, a densidade era muito baixa e eles não estavam organizados em grandes impérios centralizados, sabe, com estruturas sociais que pudessem ser facilmente usadas para o trabalho forçado em massa. Entendi. Faltava aquela base populacional que os espanhóis acharam os astecas e incas e exploraram com sistemas brutais como a encomienda. Aquela que dava direito sobre o trabalho indígena, né? Isso, ou a mita, aquele recrutamento forçado para minas e obras que eles herdaram dos incas e adaptaram. Sem essa mão de obra enorme e controlável, o modelo de exploração intensiva, não era viável. Entendi. A base humana para explorar em massa simplesmente não estava lá na mesma escala. Isso já é uma diferença enorme. E qual foi o segundo fator que complicou o modelo extrativista? O segundo foi a falta, pelo menos no começo, de riquezas minerais óbvias, fáceis de achar. Diferente daquelas descobertas espetaculares de prata em Potosí, na Bolívia, ou ouro no México. Os primeiros colonos na Austrália não tropeçaram logo de cara em depósitos gigantes de metal precioso. O ouro e a prata foram o grande atrativo em outras partes das Américas, né? O motor que justificava investimento pesado, dominação violenta. Uhum. E a criação daquelas sociedades super hierárquicas voltadas para tirar minério a qualquer custo. Sem esse prêmio logo de cara, a Austrália parecia, para os olhos da coroa e dos primeiros administradores, um lugar com potencial econômico bem limitado, quase um estorvo. Teve a volta interessante. Então, a combinação da falta de uma população indígena grande para explorar e a falta de ouro ou prata fáceis criou um cenário onde o plano A, exploração pura e simples, não deu certo. É quase como se o fracasso do projeto original tivesse, sei lá, plantado uma semente diferente. Como essa dificuldade inicial se refletiu na prática, na organização da própria colônia penal? Exatamente. A necessidade falou mais alto que o plano original. Sem conseguir tirar valor fácil dos recursos naturais ou da mão de obra nativa, a administração da colônia penal encarou um problema básico: como fazer a colônia ser minimamente produtiva, capaz de se sustentar e justificar os custos para a metrópole. A solução, quase por desespero, foi usar a única mão de obra que tinha, em quantidade: os próprios condenados. Mas como motivar essa gente? A força bruta, pura e simples, não era suficiente para gerar produção agrícola ou outras coisas necessárias. E aí que entram os incentivos para os condenados. Isso soa radicalmente diferente da lógica colonial padrão. Em vez de só tirar trabalho na marra, tiveram que oferecer algo em troca. Que tipo de incentivo era esse? Exato, foi uma inversão impressionante. Para encorajar os condenados a trabalhar de forma produtiva, especialmente na agricultura, que era vital para a colônia sobreviver, as autoridades começaram a oferecer concessões,
Coisas como, por exemplo, permitir que eles cultivassem pequenos pedaços de terra para eles mesmos, vender o que sobrasse da produção, conseguir os tais tickets of leave, que era tipo uma liberdade condicional que deixavam eles trabalharem por conta própria antes de terminar a pena, e, eventualmente, a chance de emancipação e até de ter terra depois de cumprir a sentença. Esses incentivos, mesmo limitados, criaram uma dinâmica econômica e social muito diferente daquela baseada só na extração forçada. Sem dúvida, dando aos condenados uma participação, mesmo pequena, no resultado do trabalho deles, você cria uma base para uma economia mais dinâmica e, quem sabe, para exigir mais direitos no futuro. Mas imagino que nem todo mundo na colônia curtiu essa ideia. Conforme a Austrália crescia, uma elite começou a surgir e eles com certeza não queriam dividir poder ou riqueza, né? O livro fala bastante dos poceiros, os squatters. Quem eram eles e qual era a visão deles para a Austrália? Sem dúvida. Conforme a colônia foi crescendo, especialmente com a criação de ovelhas para lã, Que virou um negócio lucrativo no interiorzão, surgiu uma elite econômica e social. Eram os chamados squatters, grandes criadores que ocupavam áreas enormes de terra, muitas vezes sem ter o título formal da propriedade. Por isso o nome, que originalmente tinha essa ideia de ocupação meio ilegal. Entendi. Essa elite do campo, que enriqueceu com a lã, sonhava em copiar a sociedade aristocrática e hierárquica da Inglaterra rural. Eles se viam como a classe dominante natural da Austrália e eram totalmente contra qualquer tentativa de nivelar as coisas, social ou politicamente. E um dos maiores nomes dessa mentalidade elitista e extrativista foi o John MacArthur, uma figura central na política colonial do começo. Ele parece ter sido a cara da resistência contra qualquer tipo de inclusão para os ex-condenados e os filhos deles. Era empresário, um pioneiro na indústria da lã, foi um dos líderes mais vocais dos squatters. Ele e o grupo dele defendiam um sistema onde o poder político ficasse só com os grandes donos de terra, onde os ex-condenados, conhecidos como emancipistas, né, aqueles que já tinham cumprido a pena e agora eram livres, e seus filhos seriam mantidos como uma classe inferior, sem direitos políticos ou sociais plenos. Eles lutaram contra a ideia de julgamentos por júri, com participação de emancipistas, contra ampliar o direito ao voto e a favor de manter o controle das terras e do governo nas mãos deles. E o desprezo dele por quem defendia mais direitos era palpável. O livro traz uma citação dele descrevendo os apoiadores do William Wentworth, um dos primeiros e mais importantes defensores dos direitos dos emancipistas e de mais autonomia para a colônia. A descrição é bem ácida. Sim, essa citação mostra muito bem a mentalidade do MacArthur e da elite que ele representava. Para atacar os aliados do Wentworth, que lutava por uma assembleia eleita e pela inclusão dos emancipistas, o MacArthur partiu para ataques pessoais, expondo a origem de cada um, tentando tirar a legitimidade deles. Ele descreveu os apoiadores do Wentworth usando termos como sentenciado à forca, ele aqui aportou, repetidas vezes açoitado no pelourinho, filho de 2 condenados, um trapaceiro afundado em dívidas, casado com a filha de 2 condenados. Nossa. Essa linguagem cheia de preconceito mostra a divisão social profunda e a resistência ferrenha da elite em aceitar qualquer forma de igualdade ou inclusão para a maioria da população que tinha origem ou ligação com o sistema penal. E retrato brutal da tensão social. Fica claro o abismo. De um lado, a elite dos squatters, querendo manter uma ordem hierárquica e controlar a riqueza e o poder. Do outro, uma população crescente de emancipistas e colonos livres, exigindo reconhecimento, direitos, participação. Essa tensão devia ser o motor de muita coisa ali. Como essa briga fundamental acabou se resolvendo na prática? Quem levou a melhor? No longo prazo, e de uma forma surpreendentemente rápida, se a gente comparar com outras sociedades coloniais, foi a pressão por inclusão que venceu. A base da população australiana era diferente. Os emancipistas e os colonos livres que chegavam por conta própria formavam a maioria.
E as demandas deles por direitos civis e políticos eram contínuas e cada vez mais organizadas. Eles argumentavam que, como súditos britânicos numa terra nova, mereciam os mesmos direitos que teriam na Inglaterra. E teve marcos importantes nessa luta por direitos. Passos concretos que começaram a minar o poder exclusivo da elite dos squatters. Sim, vários. Uma vitória importante, como mencionado, aconteceu em 1831. Apesar da oposição fortíssima do MacArthur e dos squatters, o governador Richard Burke conseguiu aprovar uma lei que permitia que emancipistas qualificados, aqueles com bom comportamento e alguma propriedade, servissem em júris. Ah, que avanço! Pode parecer um detalhe técnico, mas foi um golpe simbólico e prático enorme contra a ideia de que ex-condenados eram uma classe permanentemente inferior, indigna de participar da administração da justiça. Ser julgado pelos seus pares é um pilar básico da igualdade perante a lei, né? Um passo crucial para o reconhecimento da cidadania plena. E imagino que essa vitória encorajou a busca por direitos ainda maiores, especialmente os políticos. Como a questão do voto evoluiu? A pressão continuou e ficou mais forte nas décadas seguintes, principalmente com o aumento da população livre e a organização de movimentos por reformas democráticas. E o resultado foi notável. Em meados do século XIX, mais especificamente a partir de 1856, as colônias australianas de Victoria e Austrália do Sul deram passos revolucionários para a época. Elas adotaram o sufrágio universal masculino branco. Uau! Ou seja, praticamente todos os homens adultos brancos passaram a ter direito ao voto, independentemente de ter propriedades, que era uma barreira comum em outros lugares. Sufrágio universal masculino branco já era um avanço e tanto para a época. Mas teve outra inovação australiana que ficou mundialmente famosa, não foi? O voto secreto. Exatamente. Junto com a ampliação do voto, essas colônias implementaram o voto secreto, que ficou conhecido no mundo todo como voto australiano. Antes disso, em muitos lugares, o voto era aberto, declarado publicamente. Isso abriu um espaço enorme para intimidação e coação por parte de patrões, donos de terras ou figuras poderosas locais, Claro. que podiam pressionar os eleitores a votar de acordo com os interesses deles. O voto secreto foi uma ferramenta democrática poderosa, porque garantia a liberdade do eleitor para expressar sua vontade real, sem medo de retaliação. Foi uma inovação fundamental para quebrar o controle das elites sobre o resultado das eleições e tornar a representação política mais genuína. Realmente notável. Então, se a gente amarrar toda essa história que o livro descreve, as condições iniciais na Austrália, baixa população nativa, falta de ouro fácil, impediram um modelo extrativista padrão. Isso forçou a adoção de incentivos para os condenados. Essa dinâmica, junto com a pressão constante de uma população crescente de ex-condenados, emancipistas e colonos livres por mais direitos, levou a um conflito com a elite que estava surgindo, os squatters. E, surpreendentemente, a pressão popular venceu, resultando na adoção rápida de instituições políticas muito inclusivas para a época, como o sufrágio universal masculino branco e o voto secreto. Tudo isso partindo de uma colônia penal. É uma história de sucesso institucional bem contraintuitiva. Precisamente. É um exemplo vivo da tese central de por que as nações fracassam. Mostra como as instituições não são pré-determinadas só pela intenção colonial. As condições locais, os chamados pontos críticos ou conjunturas críticas nesse caso, a inviabilidade do plano extrativista inicial podem interagir com as dinâmicas sociais e políticas para abrir caminhos inesperados. A luta dos grupos excluídos por mais inclusão foi fundamental para empurrar a Austrália na direção de instituições políticas inclusivas. E essas, por sua vez, criaram a base para instituições econômicas também mais inclusivas e para a prosperidade compartilhada no longo prazo. É um contraste gritante com lugares onde a elite extrativista conseguiu se firmar desde o começo e manter seu domínio por séculos. Essa análise do caso australiano realmente nos força a pensar sobre os caminhos diferentes para o desenvolvimento. Fica claro que não tem receita de bolo, né? Às vezes, como a gente viu aqui, são as dificuldades inesperadas, os obstáculos aos planos de exploração mais óbvios
que acabam, paradoxalmente, criando as condições para surgirem sociedades mais justas e prósperas. É uma lição poderosa sobre como a geografia, a demografia e, principalmente, a ação e a luta das pessoas por seus direitos podem moldar o destino de uma nação. Estamos chegando ao final de mais essa exploração profunda aqui no Destilando Livros. Este é o episódio 19 da nossa série sobre Por que as Nações Fracassam. Se essa análise do caso australiano trouxe novas perspectivas para você, se ajudou a clarear as ideias complexas do livro, considere deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você recebe a notificação sempre que um novo episódio for ao ar e não perde nenhuma das nossas futuras discussões. E para continuar a reflexão, fica uma questão intrigante que a própria história australiana levanta. O livro menciona que, eventualmente, o ouro foi descoberto em grande quantidade na Austrália a partir de 1851, principalmente em Nova Gales do Sul e Vitória. Essa descoberta gerou uma corrida do ouro e uma fonte de riqueza imensa, nova. Historicamente, maldições de recursos como essa muitas vezes levaram a retrocessos institucionais, Ah, é verdade. com elites tentando capturar essa nova riqueza e impor de novo controles extrativistas. E, de fato, o filho do John MacArthur, James, e outros da elite tentaram fazer exatamente isso. Propuseram cercar as áreas de mineração, criar monopólios. A pergunta é: por que a Austrália, que já tinha avançado tanto na construção de instituições inclusivas, conseguiu resistir essa tentação extrativista que a riqueza súbita do ouro trouxe? O que já estava tão estabelecido que permitiu que o caminho inclusivo continuasse, em vez de ser revertido como aconteceu em tantos outros lugares ricos em recursos. É algo que mostra a resiliência das instituições, né? Uma vez que elas ganham força. Uma vez que elas ganham força, excelente ponto para nossa reflexão. Mostra que a história nunca está fechada e as vitórias institucionais precisam ser defendidas sempre. E falando em caminhos diferentes para a mudança institucional, no nosso próximo encontro, vamos cruzar o mundo para analisar outros 2 casos cruciais de transformação. Vamos ver como a Revolução Francesa, com aquela força toda, não só demoliu o antigo regime na França, mas também exportou reformas institucionais radicais, tipo o fim do feudalismo e a igualdade perante a lei, para boa parte da Europa com as conquistas napoleônicas. E, em contraste, vamos olhar para o Japão e a restauração Meiji, um processo interno de modernização e centralização que tirou o país do isolamento feudal e colocou no caminho para virar potência industrial. Tudo isso sem uma revolução popular como a francesa. Promete ser fascinante. Não perca. Até lá!